está expulso do jogo porque atingiu Zico. Cartão vermelho, está expulso do gramado Reinaldo. Jogadores do Atlético se revoltaram e se continuarem assim também vai ser mais gente expulsa, hein? Fala você, amigo ligado no Olho no Lance, bem-vindo a mais um Grandes Clássicos aí, comemorando a edição especial de 1 ano aí do canal Olho no Lance aí, trazendo aí um grande jogo, uma rivalidade interestadual, né? Talvez a maior das rivalidades interestaduais, será, né? Fica o debate aí para prosperidade, quem sabe aí pinta até no próximo Olho no Lance um debate em relação a isso. Flamengo e Atlético Mineiro trazendo o jogo, não basta ser somente a rivalidade interestadual mais intensa, talvez, mas como também o jogo mais polêmico, talvez, se não for o mais polêmico, é um dos mais polêmicos da história do futebol mundial, com toda certeza. Flamengo e Atlético Mineiro de 1981 vale a vaga na próxima fase da Libertadores e você sabe muito bem o que aconteceu. E eu vou contar todos os detalhes depois da vinheta. Se você não é ainda inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho, dê um joinha, dê um like, dá essa força aí pra gente continuar o nosso trabalho. Mas vamos pro vídeo, né, gente? Flamengo Atlético Mineiro, 1981. Uma história que todo mundo fala, muita gente fala muito das expulsões, mas pouco se fala o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, como se chegou a aquele capítulo tão grotesco da história do nosso futebol, né? Tão bizonho, tão até, eu diria, até um pouco infeliz, né? Mas é uma história que a gente tem que colocar o dedo na ferida e tem que falar, né? Flamengo e Atlético Mineiro, gente, se não eram os maiores times do Brasil à época, estava muito próximo disso, né? O time praticamente era a base da seleção brasileira que disputaria a Copa em 82, né? O Atlético tinha Cerezo, tinha Luizinho, tinha o Reinaldo, cracaço, que não disputou a Copa de 82, mas porque se lesionou, né? O Flamengo tinha o Zico, tinha o Júnior, tinha o Leandro, tinha vários outros jogadores que poderiam estar naquela seleção, como Andrade, Adílio. Eu poderia ficar até amanhã falando de todos os jogadores desses dois times. Eram grandes times, na verdade, né? Flamengo e Atlético Mineiro, né? Campeão e vice, né? Do Campeonato Brasileiro de 1980, né? O Flamengo campeão, o Atlético Mineiro vice. E naquela época, que você não se recorda, o regulamento da Libertadores, né, previa campeão e vice de cada país em um grupo de 4, por exemplo. O Flamengo e o Atlético cairiam no mesmo grupo e no sorteio caiu para eles os melhores times do Paraguai, que eram o Cerro Porteño e o Olímpia, que ficaram no mesmo grupo. O grupo era Flamengo, Atlético Mineiro, Olímpia e Cerro Porteño. E uma curiosidade que vocês não sabem, Flamengo e Atlético Mineiro abriram aquela fase de grupos, né? E, inclusive, detalhe, né? O Atlético Mineiro saiu ganhando de 2-0, né? Jogo no Mineirão, com 2 gols do Éder. 2 gols do Éder aí, o Raul falhando. Mas aí o Flamengo foi correr. Você vê que engraçado. Se o Atlético ganha esse jogo, não teria jogo extra. O Atlético chegou a abrir 2-0 no Mineirão. Esse jogo é até de difícil acesso, porque não tem muitas imagens no YouTube. O único jogo que tem. A única imagem que tem desse jogo no YouTube é do canal 100, né? O nosso saudoso é canal 100. E aí depois disso os times passaram as 2 rodadas e na abertura da segunda rodada Flamengo e Atlético se reencontraram no Maracanã. Um detalhe, nesse jogo no Mineirão, o Zé Roberto Wright apitou esse jogo no Mineirão. Ele encerrou o primeiro tempo aos 41 minutos do primeiro tempo. E aí teve que mandar o time voltar para encerrar, né? Eu acho que naquela partida ali o Zé Roberto Wright já não estava tão bem. E aí na segunda partida, né, que se enfrentaram no Maracanã, o Atlético abriu o placar, o Flamengo virou, o Flamengo chega a virar o jogo, mas o Atlético consegue um empate ali no final do jogo e 2-2 também. Tivemos 2-2 no Mineirão, 2-2 no Rio de Janeiro. Um detalhe aqui, antes de chegar nesse jogo de desempate, vocês sabiam, o Atlético Mineiro chegou a enviar mala branca para Cerro Porteño e Olímpia que tirassem pontos do Flamengo para que o Flamengo não alcançasse o número de pontos que o Galo e evitasse o jogo extra.
era uma atitude até um pouco mais comum naquela época, né? Não é uma coisa que seja moralmente bonita de se dizer, mas tinha, né? Mala branca, para quem não sabe, é quando você paga o adversário para que ele se esforce um pouquinho contra o time que você quer que não ganhe. Naquela época até conseguiu, o Olímpia empatou com o Flamengo, né? Provocando aí o jogo de desempate. Flamengo e Atlético Mineiro terminam empatados e aí vai ter que ter o jogo extra no regulamento, né? E aí como é que seria? Onde seria disputado? Maracanã, Mineirão, né? Vamos lá. O Flamengo, né, chegou a cogitar pela Confederação Sul-Americana, a Conmebol, que o jogo fosse, sugeriu três lugares: Fortaleza, o Castelão, também Fonte Nova na Bahia e o Serra Dourada, né, que aí eram as três opções que o Flamengo estava querendo. E toparia até um sorteio entre Maracanã e Mineirão, né? Que eles podiam sortear e aí quem ganhasse ali seria o jogo na casa, no Mineirão, no Maracanã. Já o Atlético queria o jogo no Morumbi. O Atlético imaginava que de repente a torcida paulistana iria se solidarizar com os mineiros, né, em uma rivalidade contra os cariocas, e talvez adotasse o Atlético como torceria para o Atlético, né? E também e aí o que aconteceu? O Serra Dourada foi escolhido, né? Porque era o melhor gramado do país. Ali o Atlético um pouco não gostou muito, chiou, e aí ele já começou meio que o movimento de vitimismo do Atlético naquela época. O Atlético começou a bater o pé. E aí acabou que o jogo ia ser no Serra Dourada mesmo, e pronto, acabou. E aí, vamos pro jogo, né? Detalhe, né? Muitas pessoas falam que o Wright foi no mesmo voo que o Flamengo para Goiânia. Mas na verdade que o Atlético também foi. Tava todo mundo junto. Tava todo mundo no mesmo voo. Inclusive, o caso interessante, o Cerezo, o Toninho Cerezo, ele não ia jogar essa partida, porque se entendia o imbróglio que o seu contrato já havia acabado com o Atlético Mineiro. Mas o Atlético até cogitou pagar para que ele jogasse mais 2 jogos. Mas aí se havia uma brecha lá, porque o Cerezo tinha sido suspenso de um jogo, e aí ele teria que jogar essa partida. E aí virou um imbróglio jurídico, o Cerezo foi para esse jogo um pouco chateado, um pouco receoso, até conversou com o Zico, que o Zico tinha se eu não me engano, era presidente dos jogadores lá, uma espécie de sindicato de jogadores do Rio de Janeiro e tal, do Brasil na verdade, e ele até falou com o Zico e tal, falou que não estava bem. E um detalhe, né, o Elias Calil, que era o presidente do Atlético Mineiro, falou para os jogadores do Atlético não falarem, não trocarem ideia com os jogadores do Flamengo, né? E ali já meio que começa um clima meio que hostil, né? Nós não quero que vocês falem com eles. Nós vamos falar a verdade, né, gente? Flamengo e Atlético fizeram uma final de Brasileirão em 80 muito tensa, né? O zagueiro do Flamengo, o Rondinelli, inclusive, teve seu maxilar quebrado no jogo da ida. No jogo da volta teve muita reclamação. O Reinaldo saiu com o joelho muito machucado também. Então, teve muita reclamação de ambos os lados. Uma rivalidade muito acirrada. Estava muito aflorada essa rivalidade entre Flamengo e Atlético. E aí eles iam jogar nesta partida exatamente aquele meados de 1981, valeria a vaga na próxima fase do triangular final da Libertadores da América. E quem passaria para a próxima fase? Vou explicar agora no áudio como foi esse jogo com imagens, o jogo que não acabou. Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos ver como é que foi aí o passo a passo, a cronologia dessa... Teve lances também, né? O jogo teve lances aí de perigo, né? O jogo foi animado, mas aí, em um dado momento ali, a coisa desandou. Vamos ver aí os detalhes desse jogo. E vai rolar bola. Flamengo e Atlético Mineiro valendo vaga na fase semifinal da Copa Libertadores. Jogo complicado, aí o Flamengo começa roubando a bola aí, ó. O Atlético tenta sair jogando, invade a área ali o lado direito e não foi nada, só caiu. Gramado exótico, né? O pessoal fala, mas teve lances no jogo também, aí falta do Éder, chutou fora.
Olha aí, mais um lance do jogo. Aqui teve jogo, né? Apesar do árbitro ter esquecido o Rivotril no vestiário, teve jogo. O chute fora da área, a chance. Chute cruzado do Flamengo, bola fraca. Aí vem o Atlético Mineiro pelo lado direito. O Atlético vinha também, olha aí, o chute fraco. Sempre chamando a atenção pro gramado. E aí, ó, o lance, depois que o Reinaldo é chamado a atenção, aí vem o Wright e aí tem o primeiro cartão vermelho, né? Dizem que o Wright chamou os capitães dos dois times e advertiu, próximo que desse entrada eu ia expulsar. E aí o Wright cumpriu a promessa, e que exagerado, né? E aí acabou expulsando o Reinaldo nessa entrada aí, e aí começa toda a confusão. Aí a segunda expulsão, você vê, ele chama atenção esse lance, né? Você vê que o Éder vai passando, o Wright segura a bola, esse momento aí, o Éder esbarra no Wright e ele aplica o vermelho. E aí o Éder é o segundo expulso. Segundo relatos, os jogadores do Atlético vinham xingando o árbitro constantemente. E aí esse esbarrão, talvez uma declaração, o Éder foi expulso. Aí realmente não teve mais jogo, aí acabou. Realmente muito complicado. Você vê aí, ó, meio que o reinício do jogo. E aí chutão, né? O João Leite joga a bola pra fora. Acabou-se o clima total não tinha mais como ter jogo depois disso. O jogo foi seguindo, o time do Atlético Mineiro muito nervoso, muito afetado também psicologicamente com as atitudes de Wright. E aí o João Leite começa, entre aspas, né, a simular uma lesão ali, aí tem um massagista em campo. Aí a situação não tem, é difícil ter jogo, né? E aí mais expulsão, é expulsão definitiva, porque o Osmar pegou a bola com a mão. Antes disso, Palhinha também tinha sido expulso por cometer uma infração ali, né? Segundo o Wright, e aí acabou o jogo. Encerrando, não tem número suficiente, o jogo acaba. Infelizmente, dessa forma, termina esse jogo aí, o mais polêmico da história do futebol, quiçá mundial. Tá aí, gente, tenso demais, complicado, pesado. O que você acha? Você acha que o Wright deu uma de maluco? Você acha que o Atlético Mineiro foi prejudicado? O Flamengo ficou ali na dele? É tudo muito estranho, né, gente? Na verdade, né? A gente vê as entradas pela ótica de hoje, né? Lógico que tá normal o cara ser expulso, mas a gente tem que entender que naquela época não tinha muito essa do cara dar uma entrada e já tomava vermelho direto, não. Hoje sim, mas naquela época não era tão comum. Mas o que se passava na cabeça do Zé Roberto Wright? O que foi falado em campo? São coisas que a gente não vai saber, né? Como eu venho falando, Flamengo e Atlético Mineiro já vinham uma rivalidade aflorada por muito tempo já. Muitos dizem que começou em 79, num jogo que o Pelé jogou pelo Flamengo, né? Foi 5-0 pro Flamengo no Maracanã. E ali é que já começou uma rivalidade. Eles decidem o Brasileiro de 80, o Flamengo ganha e o Atlético Mineiro vem mordido para essa Libertadores. 2 jogos brigados aí na Libertadores, 2-2 no Mineirão, 2-2 no Maracanã. E aí veio esse jogo de desempate que aconteceu tudo isso aí. O Atlético com 4 jogadores expulsos, invasão de campo, ameaças. E o Atlético Mineiro, versão do Atlético Mineiro, juram que foi tudo uma armação, que o Wright estava combinado com a diretoria do Flamengo, que ia receber na tesouraria do Flamengo pagamento pós-jogo. E tem toda uma conspiração, né? Eu, particularmente, eu não acredito muito, mas eu acho que foi uma parte, eu vou falar mais na frente minha opinião, eu acho que o Wright foi muito feliz, né? O Reinaldo jura que foi o Wright foi muito feliz, naturalmente também. E aí já falava, o Atlético também já reclama que em 80 tinha sido prejudicado na final do Brasileirão. Por outro lado, né, o Flamengo se defende, porque muita gente, alguns falam que o Flamengo estava em comum acordo com o Wright. Muita gente se defende. O Nunes, por exemplo, afirma, o Zico, vou pegar aqui o Zico e o Reinaldo, o jogo estava brigado, o Wright chamou o Reinaldo e o Zico, e aí falou, olha, se vocês não pararem de bater, eu vou ter que expulsar o próximo entrada do que tiver, eu vou expulsar.
E aí o que aconteceu, né? Teve a expulsão do Reinaldo e teve uma entrada dura. Segundo o que o Nunes fala, né, atacante do Flamengo, que quando o Wright falou isso, o Reinaldo meio que deu uma risadinha, debochada, aquela coisa. Não levou muito a sério. E meio que pagou para ver e foi expulso. E aí, depois dessa expulsão do Reinaldo, né, o clima se esquentou muito. Segundo o próprio Nunes, ele dizia que em campo os jogadores do Atlético Mineiro revoltadíssimos, exaltadíssimos, falavam que o que xingavam o Wright, falavam muita coisa no ouvido dele, falavam que o que estava dele estava na tesouraria do Flamengo pós-jogo. Eis que vem a expulsão do Éder, né? Que o Éder acaba meio que trombando um pouco no Wright. Dizem que ele pisou no pé, reza a lenda que quando o Éder passou por ele, falou ali um palavrão com ele, foi xingado. E aí ele expulsou o Éder, e aí, amigo, a coisa, como você viu na imagem, meio que se descontrolou, foi expulsão atrás de expulsão. O Zé Roberto Wright perdeu totalmente o controle do jogo, pode dizer que acabou com o jogo, não teve mais jogo, né? Acabou. O Tele Santana, que era o técnico da seleção naquela época, foi para os comentários e falou que o Wright estragou o jogo com seu nervosismo. 32 anos depois, né, o Zé Roberto Wright, na entrevista, falou que não via erros, não viu erros, ele falou que faria tudo de novo e não se arrepende de nada. Ele continua achando que foi bom, foi certo, né? É interessante uma coisa assim, para fechar o nosso pensamento. Se o jogo fosse para prorrogação, se tivéssemos jogo, o Flamengo teria vantagem no empate na prorrogação. Teria vantagem de empate na prorrogação. Outro detalhe também, dos últimos 11 jogos daquela época, o Flamengo tinha vencido 6, o Atlético 2 e tínhamos tido 3 empates. O Flamengo tinha uma certa vantagem, né? Eu acho que a gente bate muito na tecla que o Flamengo foi favorecido, que foi aquilo, mas assim, o Flamengo não teve culpa no que o Wright fez com o jogo. Infelizmente, para o time do Atlético, não sabemos se o Atlético realmente se exaltou muito. Eu acredito que o Zé Roberto Wright se empolgou demais. Eu acho que perdeu a cabeça. Infelizmente, acabou com que teria sido um grande jogo. O Flamengo teria total capacidade de passar por conta própria. Mas não sabemos até onde também o Atlético inflamou o jogo e foi decidido a acabar, a ser revoltado durante o jogo inteiro. Mas o fato é que o Flamengo passou de fase, mais tarde seria campeão da Libertadores da América e Mundial também, né? Venceria, o Flamengo venceu muito bem, aliás. E o Atlético Mineiro não ganhou Libertadores, aliás, passou um bom tempo sem ganhar nada, perdeu para o Flamengo de novo lá em 87. Mas o Atlético em 2013 finalmente conseguiu a sua Libertadores, e aí o Atlético não tem mais do que reclamar, conseguiu sua Libertadores e foi aí campeão, né? E é isso aí, gente. O Grandes Clássicos de hoje termina aqui. Esse jogo tão polêmico, esse Flamengo Atlético Mineiro de 1981. Minha opinião, acho que o Zé Roberto Wright foi extremamente infeliz. Lesou, não com o Atlético, mas com o jogo, o que seria um grande espetáculo. Eu acho que errou um pouco a mão. O Atlético acabou sendo o maior prejudicado, mas a gente nunca vai saber o que aconteceu em campo, né? A gente não sabe o que eles falaram por Zé Roberto Wright. O Flamengo estava na dele, não é verdade? E, bem, cada um tem a sua opinião e tira suas próprias conclusões vendo a imagem do jogo. Grande Clássico da semana vai ficando por aqui. Um beijo muito carinhoso e até semana que vem ou qualquer dia aí com mais um grande clássico. Um abraço, pessoal!